nós estamos num momento muito importante, porque estamos a menos de um mês das eleições municipais de 2024, que acontecem no dia 6 de outubro. E o que está acontecendo? Os institutos de pesquisa estão fazendo, pelo menos nas capitais de todos os estados do país, eles estão fazendo pesquisas para intenção de voto. Então estão descobrindo em quem as pessoas querem votar, e aí tem aquelas pesquisas quantitativas, qualitativas, tem as pesquisas que mostram, por exemplo, rejeição dos candidatos e que também mostram aprovação e desaprovação do próprio governo Lula nessas capitais. A pesquisa que nós temos, a última pesquisa, realizada com paulistanos, Paraná Pesquisas, diz o seguinte: Lula é aprovado por 51,1% dos paulistanos. A aprovação do presidente é maior entre as mulheres, 53,3%, ante 48,6% dos homens. Então, nós estamos falando da cidade de São Paulo. E aqui é um termômetro muito importante, porque a cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, ela tem pessoas do Brasil todo. E é importante a gente entender qual que é o pensamento das pessoas em relação à aprovação do governo, porque nós já estamos aí caminhando já para o terceiro trimestre do segundo ano do governo, já temos mais de um ano e meio de governo, e a gente tem percebido que as pessoas continuam aprovando o Lula. Num momento como esse, a aprovação do Bolsonaro já estava lá no chão. Em alguns lugares, 20%, 30% de aprovação. O Lula mantém com 51%. O estudo da Paraná Pesquisas, realizado em São Paulo, que mostra Guilherme Boulos à frente na disputa municipal, revela que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado pela maioria dos paulistanos. Segundo dados da pesquisa, Lula é aprovado por 51,5%, outros 46% desaprovam o governo federal, 2,9% não sabem ou não opinam. Então essa pesquisa eu acho ela importante, porque ela mostra também que o eleitorado ele está realmente ao lado do governo. A Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores paulistanos, o índice de confiança é de 95%, a pesquisa foi registrada com esse número aqui no Tribunal Superior, e temos alguns outros detalhes aqui que eu acho importante. Dos paulistanos que têm entre 45 e 59 anos, 52,8% aprovam o presidente. 16 a 24 anos, 48%. 25 a 34 anos, o índice é de 49,5%, e de 35 a 44, 48,9%. Então, se você observar, você vai perceber que em todas as faixas etárias, independente do extrato, o Lula tem ampla aprovação. Algo que, como eu disse, nunca aconteceu com o próprio Bolsonaro. Mas aqui eu vou mostrar para você o que acontece com os candidatos bolsonaristas. Esse é o ponto principal, porque essa aprovação do Datafolha, ela mostra um retrato que é muito importante para a gente ter essa análise. Veja como que os candidatos bolsonaristas lideram na rejeição, sempre pedindo para você dar um like. Por favor, não se esqueça, dê o like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, para que a gente possa conversar sempre com você. Todos os dias a gente entrega um vídeo aqui para você, é o que a gente pede. Se inscreva no canal para dar essa força aqui, dar essa moralzinha, né? Especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente. Se é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não se esqueça, no final do vídeo temos aquela dica especial da renda extra para você. Nós colocamos essa pesquisa inicial, mas agora que é Paraná Pesquisas, mas agora eu vou trazer para você a pesquisa do Datafolha, que foi o Datafolha que fez esse levantamento importante nas 3 capitais, né, que eles fizeram aqui o levantamento. 4, né? 4 capitais, me perdoe. Primeiro, nós temos essa situação. Datafolha. Candidatos bolsonaristas lideram na rejeição por todo o Brasil. Nova rodada do Instituto mostra que os postulantes apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro são os mais rejeitados pela população. E aqui tem um detalhe, assim, crucial nessa história. Quanto mais, na medida que eles vão conhecendo o candidato, quanto mais eles sabem que esses candidatos têm uma ligação com o Bolsonaro, à medida que eles vão descobrindo isso, a rejeição aumenta. Nós temos mais essa ainda, que é uma paulada, né? Vamos aos estados. São Paulo.
Na capital, temos o seguinte cenário. O deputado federal Guilherme Boulos tem 23% das intenções de voto, Ricardo Nunes 22%, o influenciador Pablo Marçal 22%. Essa é a última pesquisa, tá? Divulgada ontem, anteontem. O Boulos manteve os mesmos 23% da pesquisa anterior, divulgada em 22 de agosto. O Marçal foi de 21 para 22, o Nunes de 19 para 22. A Tabata Amaral, ela oscilou de 8 para 9, o Datena de 10 para 7, que foi, na verdade, o único que caiu realmente. No quesito rejeição, olha o cenário. Pablo Marçal, 38%. Era 34%, foi para 38%. O Guilherme Boulos manteve a rejeição, 37%. O Datena, ele também manteve a rejeição, 32%. O Ricardo Nunes diminuiu a rejeição, era 25%, foi para 21%. E a Tabata Amaral, ela também diminuiu um pouquinho, né? Era 17%, foi para 18%. Então você observa que o Pablo Marçal, que esse sim é o candidato bolsonarista, ele tem 38% de rejeição, que é uma coisa assustadora, né? Ele estava, inclusive, na pesquisa anterior, abaixo do Guilherme Boulos em rejeição e já está acima em rejeição, né? Era 37 a 34, agora é 37 a 38. No Rio de Janeiro, acontece a mesma coisa. Quando os eleitores são questionados em quem você não votaria de jeito nenhum, ou seja, em quem você rejeita, o Ramagem, apoiado por Bolsonaro, ele lidera com 29%. Ele teve um crescimento de 8 pontos. Na rodada anterior, ele tinha 21%. O Tarcísio Mota aparece com 24%. Na rodada anterior, ele era rejeitado por 22%. E o Eduardo Paes, que disputa o novo mandato, ele viu a rejeição diminuir de 19% para 14%. Então, o Eduardo Paes, que está à frente das pesquisas, é também o menos rejeitado desses principais. Mas você observe que, na medida que o Ramagem foi se apresentando como o candidato do Bolsonaro, a rejeição dele saiu de 21% para 29%. Em Belo Horizonte aconteceu isso, muito semelhante. Na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, o seguinte cenário: Tramonte, 29%, Fuad, que é o prefeito, 14%, Bruno Engler, 13%, Duda Salabert, 12% e Rogério Corrêa, 8%. Essas são as intenções de voto. Mas aqui nós temos a rejeição. Na rejeição, nós temos a Duda com 24%, diminuindo, era 27%, diminuiu para 24%. O Carlos Viana, ele também diminuiu, era 20%, foi 18%. Gabriel, do MDB, ele diminuiu, né? Era 18%, foi para 17%. E o Fuad também diminuiu, era 18% a rejeição, foi para 16%. Mas olha o Bruno Engler, que é uma coisa assustadora. Aumentou a rejeição dele, foi para 26%. O Bruno Engler é o candidato do Bolsonaro e também do Chupetinha. Então, assim, na medida que ficaram sabendo que ele era o candidato do Bolsonaro, aumentaram a rejeição. No cenário de Recife, a gente tem o prefeito João Campos com uma liderança de 74%. Acho muito difícil que ele não se eleja no primeiro turno. É praticamente impossível. E o Gilson Machado, que é o candidato apoiado por Bolsonaro, tem 9%. Aí depois vem Daniel Coelho com 5% e Dani Portela com 4%. O Gilson Machado é aquele ex-ministro do Bolsonaro, ministro do Turismo, que foi conhecido como ministro da sanfona, que é um sujeito assim, olha, é até difícil falar, sabe? É um sujeito lamentável esse cara aqui. E aí, como você observa, né? Tá aí a situação, sujeito com 9% de intenção de voto, o primeiro lugar 74%, não faz nem cócegas, né? E olha como que fica a rejeição, tá? Depois, o Gilson Machado, né? A rejeição, gente, 39% de rejeição. É um crescimento de 5 pontos. Ele estava com 34, foi para 39. Foi só ele começar a falar que é o candidato do Bolsonaro. E aumentou a rejeição dele. Aí depois vem a Ludmilla com 35, né? Era 39, diminuiu. O Daniel Coelho era 28, aumentou para 32. Aí temos esse candidato do Novo, né, que tinha 31, diminuiu para 29. Vitor Assis, 30 para 28. Ele não foi citado em julho, né?
A Simone Fontana era 26, foi para 27, Dani Portela 26 e o João Campos 8% de rejeição. Era 7, aumentou 1 ponto, foi para 8%. Então, esse cenário ele mostra para a gente exatamente como que é a situação dos candidatos apoiados por Bolsonaro nas principais capitais. Eles são odiados. É um ódio. As pessoas têm ódio. Não é que as pessoas gostam ou não gostam, as pessoas odeiam. Os números eles sempre estão entre os mais rejeitados do Brasil. Então, a gente tem que deixar muito claro isso. O Bolsonaro já passou o tempo dele. E mesmo quando a gente mostra um sujeito que se diz o novo Bolsonaro, que se diz uma nova liderança da direita, como é o caso do Pablo Marçal, que se faz muito carnaval em cima dele, é o cara mais rejeitado de São Paulo. Já ultrapassou um sujeito que tem uma identificação com a esquerda e que é um cara combatido há décadas. Desde quando o Boulos surgiu, ele é combatido. O Marçal, ele surgiu agora, há poucos meses, e ele já tem uma rejeição maior do que a rejeição do Boulos. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro são odiados, a ponto de, em muitos casos, como aconteceu em Belo Horizonte, as primeiras campanhas do Bruno Engler, ele sequer citou o Bolsonaro. Então existem os aloprados, existem aqueles que idolatram sujeitos como o Bolsonaro, que ficam indo para a rua dizendo mito, mito, mas existem as pessoas que têm os pés no chão. E essas pessoas sabem que o bolsonarismo é um lixo. O bolsonarismo é um movimento assassino. É um movimento contra as vacinas, negacionista do clima, armamentista, num país como o nosso, de tanta violência. Eles são, muitos deles, né? Eles são racistas, eles são homofóbicos, têm pensamentos neonazistas, neofascistas, eles têm xenofobia. Então, você observa o próprio Bolsonaro xingando o Nordeste o tempo todo, dando um péssimo exemplo para o país. Então as pessoas não querem isso, as pessoas sabem que isso não é uma alternativa para o Brasil. Eu não estou dizendo que todo mundo que pensa assim é de esquerda, não. A gente tem muitas prefeituras hoje cujos prefeitos estão em primeiro lugar que não é gente de esquerda. Mas o extremismo não está tendo espaço. As pessoas estão começando a achar que só o extremismo não resolve. E mais, quando a gente fala de prefeitura, a gente está falando de capacidade de gestão. E as pessoas sabem que o Bolsonaro foi uma tragédia como gestor. As pessoas não querem replicar na sua cidade uma gestão tão nojenta como foi a do Bolsonaro na presidência. As pesquisas estão aí, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. O que você acha a respeito disso? Coloca aqui o seu comentário. Aí na sua cidade, o candidato bolsonarista aí na sua cidade está indo bem? Olha, lá na minha cidade, lá em Poços de Caldas, o candidato bolsonarista está em terceiro lugar. Ele não está bem, não. E o candidato de esquerda lá, que é do PSB, está em primeiro. Um sujeito que já foi prefeito lá, o nome dele é Heloísio, ele é num partido de esquerda, que é o PSB, e ele está em primeiro, numa cidade que elegeu o Bolsonaro desde 2018. É uma cidade conservadora e com muita gente de extrema direita lá. O candidato do Bolsonaro lá está em terceiro. E espero que continue em terceiro. Se bobear para cair para quarto, seria uma maravilha. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é muito importante. Nós estamos todos os dias trabalhando para você. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. E o que a gente pede é isso. Dê essa força pra gente. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. Dê o like no vídeo, tá bom? A gente tem essa dica especial da renda extra aqui para você. E a gente sempre fala com muita clareza. Não é uma ilusão, não é coisa de tigrinho, de criptomoeda, nada disso, tá? E não é para você vai ficar milionário da noite pro dia, né? Nada disso. É uma renda extra. Você vai poder trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, aonde você quiser, como você quiser. E você vai ter a oportunidade de ter uma renda extra. Pode ser R$100 no final do mês, pode ser R$300, R$1.000, R$10.000, vai de você, da sua dedicação. É um trabalho
Isso é que é importante, tá bom? Se você olhar aqui na descrição do vídeo, o primeiro link vai levar você para o WhatsApp. Aí você clica lá, você vai conversar comigo. É eu que vou explicar para você, eu que vou mostrar para você o que é esse projeto, para você entender um pouco mais. É claro que não dá tempo da gente falar aqui nos vídeos, a gente não pode tomar o seu tempo explicando todos os detalhes. Mas lá no WhatsApp a gente explica. E você não paga nada para entender. Aí você decide se você quer continuar ou não, aí já é uma outra questão. Mas para você entender é de graça. Primeiro link da descrição, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. A gente está aqui rouco, mas nós estamos aqui trabalhando para você. Todos os dias a gente entrega um vídeo para você. E é o que a gente pede. Nos ajude. Você pode ser um membro aqui do nosso canal. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Apoiadores e membros do canal têm conteúdo exclusivo, sempre aqui, um conteúdo exclusivo para você todo mês. E a gente também pede para você nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder. O nosso material é gratuito. Mas se você puder e se você quiser, a sua ajuda é muito importante para a gente. Tá bom? Peço desculpas pela voz, pela rouquidão, mas assim, é o nosso compromisso, trabalhar para você todos os dias. Então estamos aqui firmes e fortes. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.